E o Datafolha divulgou mais uma rodada de pesquisas para a presidência, com Lula e Bolsonaro liderando as intenções de voto. A gente já mostrou aqui, também fez análise sobre isso, mas a gente continua repercutindo esses resultados. Vamos conversar agora ao vivo com o professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis. André, muito boa tarde, meio-dia em ponto. Obrigada por falar com a gente. Boa tarde, grande prazer estar com vocês na CNN. André, estamos aí há 16 dias, para o primeiro turno, momento delicado das campanhas. A gente vê um cenário bastante consolidado segundo as pesquisas de intenção de voto. Então, os primeiros colocados já começam, claro, evidentemente, a defender o voto útil. Para o eleitor que vê esse cenário mais consolidado, ele pensa, não, eu não quero que o fulano ganhe, então eu vou direto naquele que eu acho que vai ser a minha segunda opção. Essa defesa do voto útil é válida e funciona até que ponto para o eleitor? Olha, ela é muito perigosa, porque, de acordo com a análise do cientista político Antônio Lavareda, em estudos realizados, apenas 10% dos eleitores que estão predispostos a mudar nessa chamada opção de voto útil, ou seja, do total do voto útil, apenas 10% se decide na reta final em favor de uma candidatura. Então, se a gente está falando de algo em torno de 13% dos candidatos da chamada terceira via e os demais candidatos, 10% disso é 1,3% do eleitorado, o que é muito pouco para uma definição nessa reta final. No entanto, a busca pelo voto útil no primeiro turno pode inviabilizar alianças no segundo turno. Então, a gente viu isso na eleição passada, em 2018, quando Fernando Haddad houve uma certa uma agressividade da sua campanha em relação à campanha de Ciro Gomes, e no segundo turno, Ciro Gomes não fez composição com o PT. Ô, professor, agora quando a gente analisa, por exemplo, as pesquisas estaduais, vimos a exemplo de Minas Gerais, como bem lembrou o Uribe. Quem ganha em Minas Gerais, desde 89, costuma levar a eleição nacional. Nesse momento em que Zema está bastante à frente de Calil, segundo colocado, isso é o oposto do que a gente vê no cenário nacional. Por que há essa discrepância? Olha, a eleição estadual ela tem as suas particularidades, não é? Eu acredito que aí tem a ver com a gestão, talvez a gestão exitosa do governador, que conseguiu, na minha concepção, a maioria da população, através da sua marca enquanto gestor. Então, nesse sentido, pode ter a ver com a sua busca pela reeleição, o governo que ele efetivamente fez. Professor, quando a gente olha para o recorte, dessa pesquisa, enfim, de outras também, que mostram que as pessoas de baixa renda, o voto delas não aumentou, significativamente em relação ao presidente Bolsonaro depois da série de benefícios que foram concedidos. O eleitor está mais consciente, achando, nossa, eu não vou cair nessa história de que a gente vai receber o auxílio, sendo que a gente está num período eleitoral. Então, o eleitor está mais consciente ou o eleitor de baixa renda ainda sente muito forte os efeitos da inflação com relação aos alimentos, por exemplo? Olha, sinceramente não dá para fazer essa análise do que é que está motivando esse comportamento do eleitorado. Veja, agora, no entanto, é uma quebra de padrão, porque o eleitor de baixa renda, ele, historicamente, ele é pró-governo, independentemente de quem esteja no governo. Então, o fato de o governo ser Jair Bolsonaro ter ampliado programas de assistência, como o Auxílio Brasil, e não ter conseguido avançar nessa faixa, isso talvez tenha a ver com uma imagem muito consolidada do ex-presidente Lula nesse segmento. Então, talvez o eleitor nessa faixa, principalmente até 2 salários mínimos, inclusive enxerga, de acordo com as últimas pesquisas, o ex-presidente Lula como sendo mais capaz de manter os benefícios, mesmo no patamar acrescido recente no atual governo Jair Bolsonaro. Maravilha, a gente conversou com um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis. Professor, sempre bem-vindo ao Live CNN. Até uma próxima.
Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer.